chegada dos europeus, o Brasil tinha mais de 10 milhões de indígenas. Hoje, eles não chegam a 300 mil. A aldeia urbana de Tecoá, Itaripu, é o 6º aldeamento indígena do estado do Rio de Janeiro. Atualmente, existem as aldeias de Bracuí, em Angra dos Reis, e de Paraty-Mirim, Mamanguá, Rio Pequeno e Itaxim, todas em Paraty, no litoral sul. O estado do Rio de Janeiro possui importantes sítios arqueológicos e sambaquis. Um deles é o de Camboinhas, em Niterói, o mais antigo, que remonta 8.000 anos. Ele foi pesquisado pela primeira vez pela professora Lina Kneip, do Museu Nacional, em 1979. A cidade de Niterói abriga 5 cemitérios indígenas: Duna Grande, Duna Pequena, Sossego, Camboinhas e Pontal. Mas apesar da legislação preservar estas áreas, isto não foi problema para a especulação imobiliária da cidade. Prédios foram construídos em cima dos cemitérios dos povos originários. Em 2002, indígenas de 17 diferentes etnias realizaram manifestação em defesa da região, junto com grupos ambientalistas. A partir daí, todos os anos, no Dia do Índio, eram realizadas manifestações no local. O objetivo era proteger os sítios arqueológicos das autorizações concedidas pela Prefeitura de Niterói para a construção de condomínios residenciais. A ocupação definitiva foi em março de 2008. A Fundação Nacional do Índio, FUNAI, deu a autorização necessária, reconhecendo o direito dos descendentes guaranis ao local sagrado destes povos. A Justiça Federal negou a autorização para novas construções. Mas a destruição do local deixou marcas. Parte da lagoa foi aterrada. Grandes empresas imobiliárias pretendiam construir mais de 200 prédios na área. Nós entramos junto com o Ministério Público aqui de Niterói com uma ação civil pública, conseguimos eliminar em 2004, depois veio a sentença em 2005, para proteger a área, tanto a área indígena, né, a área dos cemitérios indígenas, do Sambaqui, da Duna Grande, Duna Pequena, enfim, dos cemitérios indígenas, do sítio arqueológico, como da área ambiental, né, da área de proteção ambiental, que é a restinga, que é a área úmida, que é a lagoa. E como é que começou essa luta? Quando e como? Essa luta começou já há muito tempo, né, contra as construções dos prédios, né, que a prefeitura em 2000 aprovou a construção de 5.000 unidades, né, aqui pegando em cima do cemitério Duna Pequena, Sambaqui, Camboinhas, e lá perto da lagoa, em área alagada, né. Então, depois dessa aprovação é que nós começamos a fazer as manifestações com os ambientalistas, né? Quais povos indígenas existiam aqui? Aqui como o próprio nome diz, ali tem o Sambaqui Camboinhas, ou seja, homem sambaquiano, né? Que tem em torno de 12.000 anos, né? E depois veio um outro povo, né? Que, logo depois veio já 5.000 anos um outro povo, e depois já o Tupinambá, que aqui era a região de Tupinambá, né, ou seja, Tupi-Guarani. Então, quer dizer, a última povoação aqui foi do Tupi-Guarani. Depois veio Caiçara, que é a mistura já do negro, do índio, e que ficou no litoral brasileiro, né? No litoral brasileiro você encontra, até hoje, nós temos a comunidade dos Caiçaras aqui no final da praia, né? E temos quilombola logo ali na frente. Então, quer dizer, é a mistura desse povo. E agora nós estamos retornando com a cultura originária, que era o Guarani, né? E qual foi essa batalha que você se referiu? Foi de 1568. A 1568, o Tupinambá, a Federação dos Tamoios, enfrentou os portugueses. Então, quer dizer, a derrota dos tupinambás, nesse período, que foi o último massacre, né, e as vítimas estão enterradas ali no Duna Grande. O massacre foi o maior massacre, porque para a Federação dos Tamoios enfrentar os portugueses naquele período, juntou todo mundo. Veio gente de São Paulo, do Espírito Santo, de Minas, e então houve uma organização de vários povos, de várias etnias. Então, quer dizer, o massacre também foi grande. Foi o maior da história do Brasil. E quantos indígenas existem hoje no estado do Rio? Pelo IBGE são uns 30.000, entre aldeados e desaldeados, né? Então é esse inclusive o trabalho da FUNAI. FUNASA, né? Quem trabalha melhor essa questão, quem tem essa questão estatística é a FUNASA. A FUNASA que fala isso, que tem esse controle. E como é que está sendo a relação com os moradores aqui do entorno?
Está muito boa. Aqui a média de visitação é de 500 pessoas por dia, final de semana, e durante a semana de 200 pessoas, mais ou menos. Então o apoio é muito grande porque pela primeira vez está se tendo acesso à cultura guarani, né? Então é uma oportunidade que nós estamos oferecendo, né? Que a comunidade está oferecendo aos moradores de Camboinhas, de Niterói e do estado do Rio de Janeiro. Porque para muitos antropólogos o índio está morto, só está no papel, né? E nós estamos demonstrando que nós estamos vivos, né? E tem escolas vindo para cá fazer caravanas, é isso mesmo? Tem escola. Aqui vem caravana de várias escolas, né? Para conhecer a cultura, para ter acesso a... Enfim, para ter contato, né? E o que vocês acham dessa visita aqui ao local? É uma coisa boa? É boa, o apoio é bom. Nós gostamos muito, todo mundo gosta do apoio, né? Se vier de bom grado, se vier com respeito, com o intuito de conhecer a cultura, de troca de conhecimentos, aí é bom. Agora, se vier como alguns vêm, né, no sentido de menosprezar, de desdenhar ou de, enfim, discriminar, aí já não é bom, né? A aldeia recebe visitas diariamente. A pé, de carro ou em ônibus escolares, a população da cidade vai à aldeia conhecer um pouco da história dos povos indígenas. Todos os lugares que nós encontramos no Rio de Janeiro, a cidade mais linda do mundo, que afinal, em última análise, era tudo deles, vê como está sendo ocupado, de forma desordenada, com tudo que é possível imaginar. De modo que, vamos dizer, que seja qualquer iniciativa, que seja um pequeno ponto, é alguma coisa que vai ser safo. Essa lagoa aqui é uma beleza, mas segundo informações eu tenho, já está toda loteada. Quer dizer, é uma coisa impraticável, acho que eles vêm assumir o que é deles, né? E estamos aí, acredito que o povo brasileiro inteiro vai dar apoio a esses índios que, em linhas finais, eles estão aqui para preservar. Já colocaram aí um canteiro, um viveiro de plantas para reflorestar, tudo isso. Então, gente, não há nada que dizer não, é isso aí mesmo, isso é deles, tá certo? É uma retomada do que realmente eles eram donos da terra, né? Então, eu acho legítima essa busca deles, né? É uma cultura, tem que preservar e eu acho que fica até mais bonito, né? A gente conviver assim com as diferenças, conviver com novas culturas. Eu acho que a gente vem até aqui para jogar bola com eles e tá tudo certo. Eu considero que eles estão certos, porque, como o José mesmo disse, aqui tem 8, se não me engano, sambaquis, né? E essa terra toda era deles, né? Então, eles têm o direito de permanecer aqui para preservar a sua memória, as suas crenças, né? A questão dos antepassados. Então, eu estou dando apoio, sou professora, eu estou desenvolvendo um trabalho na escola sobre a história deles aqui, desse aldeamento. Então, estou dando o apoio que eu posso. Eu acho isso importante, eu acho que é um aspecto para a cultura de Niterói muito, muito grande. Eu sou a favor, eu acho que a gente deve proteger, deve incentivar. Eu acho que eles têm o direito de estar retornando à origem, né? E para nós moradores também é interessante estar conhecendo um pouco da cultura, né? Dos hábitos, acho bacana, eu aprovo. Uma campanha contra os indígenas está sendo realizada pela Sociedade Pró-Preservação Urbanística e Ecológica de Camboinhas. Apesar do tom ambientalista do nome, a Soprecam defende o interesse dos empreiteiros e afirma que os indígenas poderão degradar o meio ambiente da região. Porém, dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais mostram que o desmatamento em área indígena é cerca de 20 vezes menor que nos parques nacionais, reservas extrativistas e florestas nacionais. Especulação imobiliária, eles devem estar muito incomodados, não estão não? Muito incomodados, porque incomoda, né? Incomoda quem quer ocultar, quem sempre nos ocultou, incomoda, né? Então, e principalmente o poder econômico, né? O poder econômico na construção civil, né? O pessoal da especulação imobiliária fica incomodado porque você está
está se contrapondo a um interesse dele, é um direito cultural da população, é um direito cultural nosso, é um direito étnico da comunidade indígena contra o interesse da especulação imobiliária, ou seja, são interesses se sobrepondo a direitos naturais, a direitos culturais, a direitos humanos, né? Então isso é o que nós estamos colocando, o aldeamento tem esse objetivo, de contrapor esse direito com esse interesse, né? São interesses imobiliários, o interesse de especulação imobiliária financeira se sobrepondo aos nossos direitos, aos direitos culturais, aos direitos humanos, aos direitos indígenas, aos direitos de populações originárias. Então, tudo isso a gente está levantando. Isso também é bom, essa discussão é boa ir para a imprensa, é boa sair daqui de dentro e ser colocado nesse sentido. Né? Porque a terra não é minha, não é de liderança, de nenhuma liderança, a terra é da cultura indígena, isso aqui é cultura guarani, então qualquer guarani é bem-vindo aqui, se não quiser ficar aqui, vai ficar num outro lugar, e isso incomoda, você não quer ver a cultura do outro, você quer destruir, quer ocultar. Nós estamos em 1500, é a ocultação da cultura, é o desprezo, é a discriminação. Então, mas isso tem um pessoal certo que faz isso, é a especulação imobiliária, é o interesse econômico que algumas pessoas utilizam, inclusive poder político, poder de autoridades, né, da justiça, do judiciário, enfim, de alguns órgãos públicos, para impor o interesse econômico, e são esses interesses que estão nos incomodando, né? Mas para a gente, nós estamos aqui, vamos resistir, não tem mais jeito, né? O importante é que estou dando aula para as crianças porque tem alguns tribos que já perdeu a língua, né? Então estou dando mais Guarani e português, né? E a matemática também. Então para mim é importante essa, né? Até eu também aprendi a falar, estudei a 4ª série, mas consegui falar em português. Quantas línguas indígenas existem hoje e quantas existiam antes? Segundo últimos estudos, eram aproximadamente 1.200 línguas tinha nessa terra. De nações indígenas, etnia, tinham para mais de 1.400 etnias. Hoje, restaram 240 etnias e 180 línguas. Estão falando de 180 línguas ainda. Não são dialetos, não são línguas mesmo, línguas. E o curso de Guarani, vocês vão fazer um curso de Guarani aqui? Esse curso vai acontecer aqui na aldeia mesmo, juntamente com um outro curso na UERJ também, né? Porque nós entramos em contato com Proíndio e mais reitoria da UERJ, para nos ceder um espaço também, né? Então, eu faço pós-graduação em línguas indígenas, e Kaiowá também, o Tonico Kaiowá faz mestrado em antropologia. Então são alguns indígenas que estão na academia. Hoje a gente discute a questão de lei de cotas, o índio na academia, o índio na universidade, que é muito difícil, conta-se a dedo quantos indígenas tem. E o que você acha da política de cotas? É necessária para a inclusão? Mas não tem ainda, porque trouxemos vieram o Pataxó, tem o Chucuru Cariri, tem outros que vieram de Ticuna, Maioruna, mas disseram que tinha que passar por pré-vestibular e fazer a mesma prova, então não é diferenciado ainda, não tem políticas para prova diferenciada para indígena. Quantos guaranis existiam aqui há alguns milhares de anos atrás? Tem dado histórico que demonstra que existia aproximadamente, só no litoral, mais de 8 milhões, mais ou menos, né? Desde 1500, né? Aí foi dizimado, foi massacrado ao longo dos 500 anos. Hoje restaram mais ou menos no Guarani, na América Latina, hoje tem 250 mil só, restou, né, desse massacre. E onde estão os guaranis hoje? Eles se espalharam pelo Brasil? Sim, exatamente. Hoje estão em 4 países. Está no Paraguai, no Brasil, na Argentina e também na Bolívia, né, uma parte. Só que grande parte está mais no Brasil, né. Hoje está no Brasil mais ou menos, aproximadamente, dado oficial, mais de 100 mil só no Brasil, né, incluindo o Guarani Kaiowá, Guarani Mbuá e Guarani Nhandeva, que é um subgrupo, né, foi dividido. E no litoral, porque o território dos Guarani é muito amplo, né, o território desde Espírito Santo vai até Santa Catarina,
Então ele tem uma mobilidade, ele circula muito. No último 100 anos, por exemplo, a política indigenista criaram essa ideia de reserva, né? Reservar o indígena, ou seja, confinar o grupo, né? Que não é que não é o jeito dos Guarani utilizar o seu território, né? Porque a ideia era do SCPI era confinar os índios, criar um cerca, por exemplo, fronteira para ele, né? Que não era a forma dele usar o território, né? Então essa ideia não funcionou até agora, porque ele tem essa forma de circular muito e se fixar, baseado também na religião deles. Então ele vai ficar no lugar, esse território ele se considera sempre como um território contínuo, né? Que é um grande cemitério indígena, um grande sítio arqueológico com 5 cemitérios indígenas, né? Então agora houve o assentamento definitivo e o reconhecimento da área como área indígena, como área onde deve ser preservada. Isso agora é concreto, né? O assentamento do aldeamento é uma novidade, inclusive, boa para Niterói, né? Que está tendo o privilégio de ter acesso à cultura do Guarani. Como é que ficam essas construções que foram feitas em áreas indevidas? Bem, agora com a presença indígena fica mais difícil, né? Porque nós estamos vendo, né? Então pode até acontecerem as construções como eles querem. Eles querem construir nessa faixazinha aqui, pegando 50 metros da rua para dentro. Pega em cima do Sambaqui onde nós estamos, né? E lá em cima do Sambaqui que fica na ponta no final da rua. O Comperj vai construir em área indígena? Começamos desde 2007, né, ficamos sabendo de Comperj, que nos convidaram para audiências públicas, né, que acontecia agora no decorrer de final de 2007 e 2008. Aí eu participei da audiência pública em Niterói, ali no Caminho Niemeyer, né, parece que é Espaço Cultural Niemeyer ali, né. A primeira audiência pública que nós participamos. Aí foi cobrado do Comperj, lá estava o grupo do Comperj, todas as organizações, Movimento Ambiental e de Niterói, todas as organizações. E aí ficamos sabendo que naquela região de Itaguaí, São Gonçalo e Rio Bonito, foram 11 sítios arqueológicos, né? Foram descobertos, né? E alguns de grande relevância, né? Segundo a direção do Comperj. Aí eu pedi para que ele nos passasse quem fez o levantamento dos sítios arqueológicos, porque tem uma diferença entre sítio arqueológico e Sambaqui. Nós estamos em cima de Sambaqui. Sambaqui é monte de conchas, só que eram enterrados com concha, né? Próximo da costa, próximo do mar. Distante do mar, são sítios arqueológicos, são enterrados com aquela urnas funerárias, né? Com jarro, urna grande. Os nossos corpos eram enterrados dos mortos eram enterrados dentro daquelas urnas. Então foi descoberto esses 11 sítios arqueológicos naquela região de São Gonçalo, Itaboraí e Rio Bonito, onde é a área do Comperj. Então nós pedimos quem fez o levantamento e nos falaram que foi grupo arqueólogo lá do Museu Nacional também. E ficaram de nos passar e não nos passaram. Então, essa preocupação que nós já entramos com pedido de área de interesse indígena, porque para nós preservarmos também aquela região. Mas Petrobras Comperj nunca nos deu resposta, nunca nos passou esse. Vocês não conseguem esse contato junto aos representantes da Petrobras? É isso? Depois nós procuramos, quando eu fui participar de também audiência pública em São Gonçalo. Aconteceu no Clube Tamoio de São Gonçalo, parece. Então eu participei e cobrei, inclusive, tinha gente da Petrobras, como eu já tinha te falado, do próprio Cesário também. Cesário, nós precisamos disso. Guanjara ia com IEF, nos passou uma pessoa lá que não nos entendeu. IEF não, com Comperj, que não nos atendeu e não nos deram detalhes sobre levantamentos, onde estavam localizados, grau de relevância, mas não nos passaram, aí ficamos assim esperando até agora. Mas vamos procurar ainda, para saber como que está e como está a preservação, como vai ser a preservação. Como nós pedimos, entramos aqui com pedido de manejo sustentável. Lá também pode acontecer isso também, para preservar os nossos sítios arqueológicos.
que são cemitérios nossos também. Aqui, né, tem uma família extensa, centra-se é um grupo que está organizado a partir de uma família extensa, composto mais ou menos 3, 4 gerações, isto é, incluindo terceira geração, está incluindo nora, genro e neto. Tem um grupo familiar aproximadamente conta com 50, 60, 70 pessoas no máximo, né, que anda em grupo. Isso aí já é uma característica do Guarani, né? Então cada grupo tem um suporte que é o mais velho, que é o suporte do grupo. Seria líder do grupo, né? O mais velho, ele é sempre um rezador. E em torno dele existe o genro, nora e as filhas, né? Então ele sempre anda mais ou menos sempre esse grupo, mais ou menos 50, 70, chega até 80 pessoas, que é um grupo bem coeso, né? A religião deles, dos Guarani, precisa deixar a terra descansar, né? Então ele precisa utilizar por um tempo, religiosamente, fica por 10, 20, 30 anos no lugar fixo, e a partir daí ele precisa deixar a terra descansar, que na época, antes da destruição da mata, era se recuperar por si só, não? Na natureza se recuperava a partir desse momento ficava só espaço vazio, aí a natureza por si mesmo se recuperava na época, só que hoje já é impossível diante da destruição. Mas a mobilidade continua, esse tipo de fixar no lugar quando tem problema de ordem espiritual, de religiosa, ele precisa sair do local e se deslocar para outro local que também já tinha passado em algum tempo por aqui, né? E acho que isso aí está muito claro. Por exemplo, aqui um lugar, segundo a religião dos Guarani, aqui foi onde estão o grupo não mais vivo, mas uma família invisível, já está invisível segundo a explicação do Chamonha aqui, me explicou, eu entendi também, que isso é uma religião do Guarani mesmo, que aqui tem um grupo, para não índia está um morto, né? Só que na religião dos Guarani não, eles estão vivos e ele precisa da presença de um parente. Então por conta disso eles estão aqui atendendo pedido desse espírito, seria um espírito, mas segundo a religião dele é um grupo que se encontra invisível. Então ele, atendendo esse pedido, eles estão aqui para manter boa relação, manter calma, manter boa relação com esse parente que já estão mortos, que foram massacrados, segundo a religião que ele está explicando, que muitas vezes foram massacrados cruelmente, né? E diante disso, não índio fica incomodado, né? Está muito claro que ele está incomodado, entende que seria perigoso uma presença indígena, estaria incomodando o lazer, mas eles estão aqui para manter boa relação com todos, além com o espírito, também com vivo, com outro vivo, né? Então acho que esse preconceito, esse tipo de desconhecimento por parte da sociedade não indígena eu acho que precisa ser refletido, né? Então você quer dizer que voltou-se para cá depois de tantos anos por uma questão espiritual? Exatamente, uma questão de espiritual. Então é muito infundada quando se fala que o índio estaria destruindo o meio ambiente, porque ele, primeira coisa, ele respeita muito o dono dessa espécie, seria dos peixes, porque o peixe tem dono, né? Segundo a religião dele tem dono que cuida e pode ser punido por ele. O governo do estado do Rio de Janeiro e a prefeitura de Niterói fecharam um acordo com os empresários, que garantiu 5.000 hectares dos 186.000 reservados aos indígenas por decisão da Justiça Federal.